O que me espantou ontem foi o governador do estado, Romeu Zema, não ter vindo a público para fazer uma manifestação no estado quebrado, que não tem dinheiro para pagar salário de professor, que não tem dinheiro para pagar salário de policial, que tem vencimentos atrasados aí de outros servidores, mas que para a elite do funcionalismo público acaba assistindo aí de camarote a declarações como essa. A própria reação acabou livrando o governador de ter de fazer esse tipo de declaração, porque para ele também, do ponto de vista institucional, talvez ele faturasse alguma coisa politicamente, né? Mas do ponto de vista institucional, é ruim para o governador, porque no final das contas, a gente sabe que o que esse promotor disse em público e da maneira mais estúpida possível, é o que muitos deles pensam, mas não tem coragem de falar, muito menos no microfone, muito menos, não no microfone dando entrevista, mas num ambiente público em que aquilo pode ser gravado e publicado para a sociedade, como aconteceu. Não, Rafael, muitos pensam como ele. Eu acho que eles podem dizer a maioria. Eles podem reivindicar aumento salarial, mas com esses argumentos eu não acredito que... Você quer ver uma coisa que o governador poderia ter? Coragem, né, de defender esse tipo de coisa que a gente viu ontem, esse sujeito, tem ouvido aí, né, as palavras desse procurador. Agora, me espanta não apenas a omissão do governador, mas me espanta a omissão do Ministério Público. Isso indica muito isso, exatamente essa coisa que a gente está falando, de que eles estão concordando com o colega, né? Eu não ouvi nenhuma condenação de ninguém do Ministério Público, absolutamente ninguém. Mais chocante para mim também foi verificar ontem que a gravação com essa estupidez que a gente ouviu estava nada mais nada menos do que publicada no site do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Não houve, para mim, não houve endosso mais eloquente da atitude desse procurador do que isso. Uma coisa que o governador poderia vir a público dizer, nessa discussão sobre o ajuste fiscal que os estados precisam fazer, o governo federal, por exemplo, tem um mecanismo que ele consegue compartilhar com os outros dois poderes, não só o executivo, mas o legislativo e o judiciário, o contingenciamento das contas públicas. Então, se cai a receita e o governo federal precisa fazer um contingenciamento, ele diz assim para o poder judiciário e para o poder legislativo: olha, a conta para vocês vai precisar de um contingenciamento X. E os poderes tomam a iniciativa de como fazer. Os estados não podem fazer isso, só o executivo é que tem que cortar. E essa é uma das medidas que o próprio governo federal tem dito aos estados na cobrança por ajustes fiscais, né, até para ter acesso, por exemplo, a crédito com garantia do Tesouro Nacional. Essa é uma das medidas. O governador podia ter vindo a público para dizer isso, né? Ele é uma das... ele governa um dos estados que tem a pior condição financeira do Brasil, né? Está lutando por uma renegociação da dívida com o governo federal, já está sem pagar o serviço da dívida pública com a União por causa de uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, era um prato cheio para ele defender e cobrar do Poder Legislativo lá no seu estado uma atitude para ajudá-lo no ajuste fiscal, mas nem isso ele pôde fazer, ele veio fazer.